Dando continuidade, veremos a seguir os principais aspectos que levaram à crise monarquista no Brasil. Essa imagem é uma imagem muito interessante que ela mostra o seguinte: é uma charge que brinca com a crise que o Dom Pedro II vivia, né? Onde ele tem que tentar controlar a crise interna que ele vivia, que era a briga que ele tinha com os abolicionistas, aqui nessa imagem, eram as pessoas que eram a favor do fim da escravidão. E do outro lado da mão dele, nós temos a influência da Europa na figura dessa mulher, onde eles também forçavam que o Brasil deixasse de ser um país escravista. Nos próximos slides nós veremos quais foram as medidas tomadas pelo Dom Pedro II para acabar com a escravidão. Mas ele tinha um plano de tentar acabar com essa escravidão de uma forma que permitisse ele continuar tendo o apoio da elite econômica do país, que eram os plantadores de café. Como se deu o fim da escravidão, vai fazer com que ele perca esse apoio da elite do café, e isso vai fazer com que o 15 de novembro acontecesse. O primeiro ponto da escravidão foi uma lei criada pelos ingleses, que eu trago destaque para vocês, que foi a primeira grande lei do Brasil que impedia o avanço da escravidão. Foi a Lei Bill Harbin, foi uma lei inglesa que foi instalada em 1850, que impedia que navios negreiros, ou seja, navios com escravos, viessem da África para o Brasil. Qualquer navio negreiro, navio com escravos, que fosse visto pela Marinha Britânica, poderia ser preso e levado até a África de volta. Então, a partir de 1850, o tráfico negreiro foi proibido no Atlântico. Claro que continuou existindo o tráfico de escravos da África para a América, mas agora em uma quantidade muito menor do que existia antes. Com essa lei Bill Harbin, os ingleses conseguiram impedir boa parte dos escravos que vinham, né, essa nova fonte de escravos que vinha da África para a América. Em seguida, aqui dentro do Brasil mesmo, né, outras leis foram sendo criadas, como vocês podem se lembrar do ano passado. A lei do ventre livre, que dava liberdade a qualquer filho de escravo nascido a partir daquele dia. A lei do sexagenário, que dava liberdade a qualquer escravo acima de 60 anos. E essas leis, né, que eram leis abolicionistas, elas nasceram graças a esse movimento aqui, movimento abolicionista, movimento de pessoas que eram a favor do fim da escravidão e que lutavam por essa liberdade dos escravos. Junto a eles, né, foi crescendo também no Brasil o movimento republicano, que era um movimento de pessoas que eram contra a monarquia e a favor da instalação da república no Brasil. Durante muito tempo, esses movimentos foram sozinhos, eles eram abandonados, né? Eles eram apenas um ideal. Quando a crise do Império começou a tomar forma, esses movimentos começaram a ter o apoio da Igreja Católica, da elite econômica, dos plantadores de café e dos militares. Aí eles conseguiram a tão sonhada instalação da República e o final da escravidão. Em 1888, quando a crise econômica do Brasil já estava muito grande, a crise política também, a princesa Isabel então coloca em vigor a Lei Áurea, que era uma lei que dava liberdade a qualquer escravo do Brasil automaticamente. Isso fez com que toda a mão de obra que era escravista até então, que era usada nas plantações de café, sumissem. Os escravos desapareceram, se tornaram livres, e essa mão de obra que era usada nas plantações de café desapareceram. Com isso, os donos das plantações de café ficaram furiosos com Dom Pedro II e deixaram de apoiá-lo.
Quando Dom Pedro II perde o apoio dessa elite econômica, ele se vê abandonado por todos os seus apoiadores. E com isso, essa elite econômica que apoiava o Dom Pedro II deixa de apoiá-lo e passa a apoiar o movimento que era contra ele. Eles passam a apoiar o movimento republicano. E eles vão ser chamados então de republicanos de última hora. Foi um nome que deram a essas pessoas que passaram a apoiar o movimento republicano após a proclamação da Lei Áurea que abolia a escravidão no Brasil. Na questão da economia, nós temos de novo a presença da industrialização. Cada vez mais os países da Europa estavam se tornando países industrializados e com isso eles forçavam ao Brasil que eles forçavam o Brasil a abandonar a escravidão. Um exemplo, a Inglaterra é um país industrializado. Ela tinha um comércio muito forte com o Brasil, onde ela vendia produtos industrializados para o Brasil. Ela imaginava o quê? O Brasil é um país agrário, é um país onde tem muitos escravos. Boa parte da população do Brasil era escrava. Ela imaginava que, se o Brasil se tornasse um país sem escravos, aquela quantidade de pessoas que eram escravizadas passariam agora a comprar também produtos industrializados. E isso aumentaria o comércio com a Europa. Por conta disso, muitos países da Europa, como a Inglaterra, vão forçar o Brasil a abandonar a escravidão, querendo ter um aumento do seu mercado consumidor, que onde o Brasil, apenas as pessoas brancas livres poderiam comprar produtos da Inglaterra e com o final da escravidão, qualquer pessoa no Brasil poderia comprar. Eles imaginando que os negros teriam também esse direito à compra. A produção de café. O Brasil, durante o final do Império, era um país agrário, onde sua grande força econômica era a produção de café, que era exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Essa elite do café era a última, né, era o último grande apoio político que o Dom Pedro II tinha. Ele estava acabando de perder todos os outros apoios que ele tinha, que eram os militares e que era a Igreja Católica. O Brasil, durante o final do Império, o Brasil era um país escravista, né, onde sua única grande força de trabalho era escrava, monocultor, a única grande potência de vendas do Brasil era o café e latifundiário, ou seja, poucas pessoas tinham grandes propriedades de terra e essas propriedades de terra eram usadas para a produção de café e a venda para o exterior. Essa elite econômica do Brasil não se interessava com a industrialização. Ela queria continuar existindo da mesma maneira, sendo escravista, sendo monocultor, sendo latifundiário. Eles sendo apoiadores do Dom Pedro II, o Dom Pedro tinha uma dificuldade muito grande de ter um avanço na industrialização no país. Então, enquanto Dom Pedro fosse apoiador da elite econômica, a industrialização não chegaria, porque essa elite não se interessava pela industrialização. A partir do momento que o Dom Pedro cai e o Brasil se torna uma república, essa elite ela desmorona e o Brasil passa a investir na industrialização. O último grande problema que o Brasil enfrentou na economia foi a crise gerada pela Guerra do Paraguai. Quando o Brasil entra na Guerra do Paraguai, ele acaba vencendo contra o Paraguai com o apoio da Argentina e do Uruguai, porém, durante a guerra, ele gera uma grande dívida econômica porque ele pega empréstimos com países da Europa, principalmente a Inglaterra, e quando a guerra acaba, ele não tem condições de pagar essa dívida, esses empréstimos. Isso vai gerar um déficit na economia do país, que vai fazer com que, ao final do Império, o Dom Pedro II estivesse sendo pressionado tanto pela elite do café, por causa do fim da escravidão, quanto
pelo mercado europeu por causa das dívidas que ele tinha com a Inglaterra principalmente. Na questão da religião, que também era um grande apoiador do Dom Pedro II, a Igreja Católica, que apoiava o Império, vai deixar de apoiá-lo por conta de uma disputa política que ela tinha com a maçonaria. A maçonaria era um grupo religioso, uma seita religiosa, que existia no Brasil na época e que tinha uma grande força política também, junto com a Igreja Católica. Chegou um momento que a Igreja Católica queria ter um apoio do Dom Pedro II contra a maçonaria. O Dom Pedro II fica do lado da maçonaria e não ajuda a Igreja Católica. Ela então desiste do apoio ao Império e passa a apoiar o movimento republicano. Esse problema com a Igreja Católica foi basicamente gerado por esse sistema aqui, o beneplácito régio. O que era isso? Qualquer regra nova que fosse feita pelo Papa, lá no Vaticano, para chegar aqui no Brasil, essa regra, essa nova norma do Papa, ela teria que ser aprovada pelo Dom Pedro II. Basicamente era isso. O Papa colocava uma nova lei para os padres no Brasil, mas antes dos padres no Brasil adotassem essa nova lei, o Dom Pedro II teria que aprovar. O que aconteceu? O Papa Pio IX, que era o Papa vigente na época, pediu que os maçons fossem expulsos da Igreja Católica. Quem era da maçonaria seria expulso da Igreja Católica, qualquer maçom. Você era maçom, você seria descomungado, né? Você seria expulso da Igreja Católica, nunca mais poderia entrar numa Igreja Católica. O Dom Pedro II, então, antes da lei chegar no Brasil, não aceitou. Então ele impediu que a maçonaria fosse expulsa da Igreja Católica. Isso fez com que a Igreja Católica deixasse de apoiar o Dom Pedro II e passasse a apoiar o movimento republicano, porque ele foi contra a Igreja Católica nessa questão contra a maçonaria. Lembrando que muitos participantes da maçonaria na época eram apoiadores também do Dom Pedro II. Então, para não perder o apoio da maçonaria, ele foi contra a Igreja Católica. Ele acabou perdendo o apoio da Igreja também. Na questão dos militares, basicamente o que aconteceu? Foram dois problemas básicos. Ao final da Guerra do Paraguai, boa parte dos militares se tornaram reconhecidos pela população. Se tornaram até heróis populares. Muitos generais, muitos soldados, eles voltaram da guerra como heróis perante o povo. Isso fez com que eles tivessem uma mudança na vida deles. Eles passaram a ser reconhecidos na rua, eles passaram a ser reconhecidos pelos jornais, passaram a dar entrevistas nos jornais e, com o tempo, esses militares começaram a ter uma participação na vida política do Brasil. Porém, eles não eram permitidos a se tornarem deputados, a se tornarem governadores de estado, prefeitos e por aí vai. Eles então vão pedir a permissão ao Dom Pedro II para poderem participar da política no Brasil. O Dom Pedro não vai aceitar. Não vai aceitar que esses militares passem a assumir cargos públicos, né? Deputado, parlamentar, prefeito, governador de estado. E com isso, os militares então vão deixar de apoiar o Império e vão passar também a apoiar o movimento republicano. Isso fez com que essa luta dos republicanos se juntasse com o movimento abolicionista, que pediu o fim da escravidão, e se juntasse com os militares, ao lado da Igreja Católica e ao lado da elite econômica. Todos esses movimentos se reuniram, né, centrados na figura dos militares, e assim eles instalaram a República. Como vocês podem perceber, então, ao final dessa aula,
né, o império do Dom Pedro II ele cai porque ele vai perdendo o apoio ele vai perdendo seus apoiadores um por um, até que esses apoiadores que não são mais apoiadores deles, né, aqueles que o apoiavam se juntam para tirá-lo do poder. Então, em 15 de novembro, o Deodoro da Fonseca, um militar que tinha um grande apoio da população, que era uma pessoa famosa por causa da Guerra do Paraguai, ele tinha ele era reconhecido também pela elite econômica, ele tinha uma participação na Igreja Católica, ele tinha um conhecimento com essas outras lideranças políticas no Brasil muito grande. Isso fez com que ele fosse escolhido por esse movimento republicano para instaurar o golpe no Dom Pedro II e proclamar a República no Brasil. Foi ele que liderou o movimento da proclamação da República e ele, após a queda do Dom Pedro II, após a expulsão do Dom Pedro II do Brasil, ele se torna o primeiro presidente do Brasil. O Dom Pedro II ele é expulso do Brasil na data do 15 de novembro de 1889. Ele é convidado a deixar o Brasil junto com a sua família e ele é exilado na Europa. Aqui no Brasil, a monarquia deixa de existir, o Brasil se torna uma república, o Marechal Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente interino até que o Brasil criasse uma nova Constituição e tivesse eleições para presidente, que ele também vai ganhar as eleições, concorrendo ao cargo de presidente e sendo eleito o primeiro presidente do Brasil em 1891. Em 89, ele é colocado no posto como presidente de forma interina. Então, assim, nós encerramos essa aula com essa revisão, em que a proclamação da República é instaurada após o Dom Pedro II perder o apoio daqueles que o apoiavam um por um. E a chegada de um novo sistema no Brasil, que é a República, que se inicia com o Deodoro da Fonseca e vai até 1930, e isso nós daremos continuidade nas próximas aulas.